As suas escolhas te conduzem a uma vida de vitória, fracasso ou derrota. O que você tem escolhido todos os dias quando você acorda pela manhã? Você tem escolhido ficar com Deus ou tem escolhido ficar com a sua carne, com as coisas do mundo? Melhore as suas escolhas e certamente a sua vida também vai melhorar. Seja bem-vindo ao nosso dia maravilhoso que Deus separou para nós, a nossa live aqui dos escudeiros. Que alegria estar com cada um de vocês aqui. Bom dia, Doris. Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Preparados para um dia glorioso? Já clica aqui embaixo, já manda para todo mundo, já manifesta generosidade, já sai abençoando esse povo maravilhoso aí, já sai chamando a galera e fala: venha, venha aprender da palavra, venha se expor no nosso devocional aqui dos escudeiros, um momento onde a gente se expõe à palavra e tem a nossa vida transformada. Então envia aí já para todo mundo, estou enviando aqui também, ó. Clica aí, vamos chamar a galera. Sei que é um horário que ainda tem muita gente dormindo, porque é assim, pessoas dormem diante das oportunidades e depois reclamam, né, que as oportunidades não se levantam. Não, precisamos sempre estar atentos, sempre alertas, acordando mais cedo, não é, se preparando para as oportunidades. Manda aí, ó, envia aí, ó, generosidade, abençoa todo mundo aí, ó, vamos clicando aí. Estão mandando aqui pra galera. Vamos ver. Aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bom dia, Lala. Bom dia, Rayane. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Bom dia, Doris. Que alegria ter cada um de vocês aqui comigo, né? E eu já vou pegar minha Bíblia aqui e eu vou mandar Deuteronômio, capítulo de número 30. Gente, é tão interessante, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escolhas, né? Quanto mais eu converso com as pessoas, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Você que vai abrir aí comigo, Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu vejo pessoas o tempo todo reclamando da vida que tem, mas elas não reclamam das escolhas que elas fazem. Uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né, que a nossa vida sempre, 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 sempre vai ser resultado das nossas escolhas. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de escolher aquilo que é certo, Deus nos dá a oportunidade de escolher a bênção, mas nem sempre a gente escolhe. Esse que é o grande problema, quando a gente não escolhe a bênção, quando a gente não escolhe aquilo que é certo, a gente vai colher, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. É uma lei, né? Você planta, você colhe. Se você não plantar, você não colhe. Se plantar coisas boas, colhe coisas boas. Se plantar coisas ruins, colhe coisas ruins. Então, se eu quero ter um futuro abençoado, se eu quero ter uma família, finanças, saúde e todas as áreas da minha vida bem-sucedido, eu preciso, em todas as áreas da minha vida, aprender a fazer melhores escolhas. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo está chegando aí. Bom dia, vamos dar aqui um bom dia. E bora lá, Deuteronômio, capítulo de número 30, no verso de número 19. É um texto que vocês conhecem bem, né? Já lemos muitas vezes nos cultos e tudo mais. E ele diz assim, ó, Deuteronômio 30, no verso de número 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que vocês fizeram. Escolha, pois, a vida, para que vivam vocês e os vossos filhos. Façam isso amando, obedecendo e se apegando fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Gente, olha que coisa legal. Então a Bíblia aqui está mostrando pra gente, todos os dias, quando você acorda, você tem a oportunidade de escolher entre o certo e o errado, né? E quando você escolhe o certo, o que você está fazendo? Você está lançando uma boa semente que uma hora ou outra ela vai se manifestar. Uma hora ou outra a colheita vai chegar. Isso que a gente precisa entender. Não é a semeadura, é algo que eu escolho como eu vou fazer, mas a colheita, ela não é uma escolha. A colheita é algo obrigatório. Depois que a semente ela foi lançada, depois que a atitude foi realizada, depois que a escolha foi feita, eu só tenho que aceitar, entendeu? Então, enquanto eu estou no momento de semeadura, eu estou no controle das coisas. Então, o que eu vou fazer, né, o que eu não vou fazer, um exemplo, né, eu posso escolher se eu vou estudar ou não vou estudar. O que eu depois não posso reclamar é da nota que eu vou tirar na prova.
E qual o grande problema? A maioria das pessoas, elas querem viver uma vida onde elas não fazem nada que tem que fazer, elas escolhem tudo errado e aí depois elas querem o quê? Quer ter um bom desfecho. Aí elas vão lá e aí elas não estudam para a prova, um exemplo que eu tô te dando. Aí chega lá, tira nota baixa, ou então tira, sei lá, passa raspando 5, né? Quem lembra da sua época de escola aí, e aí de 10 você tira 5. Aí a gente fica, mas a minha vida é assim. O fulaninho lá, ele é mais inteligente do que eu. Deus é injusto, porque Deus deu mais neurônios para ele. Meu, não é assim. Sabe? Para. Às vezes a gente está diante de uma sociedade vitimista. Tudo é, eu sou isso, eu sou aquilo, o outro tem coisa melhor que eu, blá, 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 blá. Não. Todos os dias, todas as pessoas têm a oportunidade de escolher. Todos os dias, né, nós somos colocados diante de algo. A Bíblia está dizendo aqui, bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção. Por quê? Porque quando eu escolho a bênção, eu estou construindo um futuro abençoado. Quando eu escolho a maldição, quando eu escolho aquilo que é errado, quando eu escolho quebrar um princípio, inevitavelmente eu estou condenando o meu futuro. É engraçado, né? Que quando normalmente você vai falar com uma criança ou alguma coisa assim, né? E você pergunta para duas crianças, e aí, quem foi? Não, eu não. Onde assim, a criança fez errado, mas ela o quê? Fala que não fez para quê? Para não colher das consequências. Gente, com Deus não funciona assim. Tudo aquilo que você planta, Deus ele sempre vai se manifestar fiel. Plantou correto, colhe a bênção. Plantou errado, não colhe a bênção. Então, tudo que nós vivemos hoje é uma questão de escolha. Então, se nós sabemos que as nossas escolhas são poderosas, e você que já chegou aqui, escreve para mim aqui, ó, escolhas são poderosas. Escreve aí. Nós precisamos melhorar as nossas escolhas, porque tudo, como eu disse, né, acerca da nossa vida envolve isso, um exemplo. Quando a gente, na sociedade que a gente está vivendo hoje, é diferente da sociedade do cigano. Né? O cigano normalmente tem os casamentos arranjados. No Velho Testamento também tinha o casamento arranjado, né? Então o pai e a mãe chegava lá, né? Conversava lá com o pai e com a mãe do outro, falava, beleza, vocês vão casar. Era pago o dote, né? E aí as pessoas, beleza, se casavam. Hoje não. Hoje você escolhe com quem você vai se casar. E aí você fala assim, beleza, eu escolho com quem eu vou me casar. E aí que se você escolhe com quem você vai se casar e você se casa com alguém que você conhece, quando eu escolho com quem eu vou me relacionar na ideia de amizades, eu estou já criando, fechando um campo e um terreno com a pessoa que eu vou casar ou não. Para você ter noção, você que é pai e mãe, uma decisão onde você vai morar, onde você vai matricular o seu filho, a igreja que você vai frequentar, sabe, vai determinar muito de fato daquilo que você vai viver e daquilo que os seus filhos vão viver, talvez até mesmo com quem os seus filhos vão se relacionar. Por quê? Né? Porque as pessoas se relacionam com quem está em volta delas, né? Então, com quem nós nos casamos é resultado das escolhas que nós fizemos um dia sobre com quem nós iríamos se relacionar. Então, uma pessoa que ela não sabe se relacionar com boas pessoas, é bem provável que ela também não saiba casar com uma boa pessoa. E aí que ela vive aquele casamento que só Deus, né, só Jesus na causa. Por quê? Escolheu tão mal, escolheu o marido ou a esposa na mesa de um boteco, né? Escolheu o marido ou a esposa numa balada, e aí depois reclama de infidelidade, aí depois reclama que falta parceria, e aí depois reclama que a pessoa não quer ir na igreja, e é doido, assim, eu não sei por que com a gente como ser humano a cabeça funciona assim. A gente sempre tende a acreditar que nós vamos ser aqueles que ganham na loteria. Gente, a probabilidade de você ganhar na loteria, pode prestar atenção nisso, a probabilidade de você ganhar na loteria é quase zero. É quase zero. Aí a pessoa fala, mas eu conheço o fulaninho, blá, 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 blá. Meu, você pode ter ouvido falar do fulaninho, mas todos os finais de ano, milhões de pessoas jogam na Mega Sena da virada. Daí você ouve lá, 1, 2, 5, 10, um grupinho de 20 que ganhou, mas quantos milhões jogaram? E aí sabe o que acontece? Aí o brasileiro acredita nas impossibilidades, nas improbabilidades. Aí a gente tá lá, não, mas eu acredito. Aí a menina chega lá, quantas vezes na igreja a gente já passou por isso? Pastor, eu tô apaixonado.
Beleza, está apaixonado por quem? Ah, o fulaninho lá. Mas quem que é fulaninho lá? Não, o fulaninho lá que eu conheci na internet, ou que é amigo da amiga, da amiga, da amiga do amigo, né? Tipo assim, daquele negócio que vai lá longe, tá, beleza. E qual igreja ele vai? Né? Qual o amor dele pelo Senhor? Não, pastor, fica tranquilo que isso aí é o seguinte, ó. Eu conheço uma menina que casou com um cara que não era crente e se converteu. Eu conheço um cara que casou com a menina que não era crente. Meu, beleza, meu, existe isso, existe. Existem essas situações, mas é como ganhar na loteria. E aí o que é que as pessoas fazem? Presta atenção nisso. As pessoas fazem escolhas ruins acreditando que o milagre vai acontecer para que elas colham coisas boas como se elas tivessem feito escolhas boas. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai viver uma vida boa se as suas escolhas não forem boas. Por quê? Porque como você escreveu já aqui comigo, escolhas são poderosas. E sabe o que é interessante? Eu queria que você fosse, você que está abrindo a Bíblia comigo aí, senão eu vou ler para você. Gênesis capítulo de número 4. Eu acho muito interessante que quando as pessoas erram e elas percebem que erraram, eu nunca vejo as pessoas tristes consigo mesmo. Poucas pessoas ficam, nossa, não acredito que eu errei. Nossa, da próxima vez eu vou melhorar. Não, a maioria das pessoas se revoltam contra o sistema. A maioria das pessoas se revoltam contra Deus. Até eu já estou aí já há 11 anos pastoreando a igreja, já estou aí há quase 10 anos viajando no Rema pelo Brasil, dando aula, e uma das coisas que eu acho muito, mas muito engraçado é que conversando com as pessoas, até com pastores, eu nunca vi ninguém. Para falar que nunca vi ninguém, eu acho que eu vi uma pessoa ou duas pessoas que saíram da igreja e aí depois falaram, não, pastor, tô saindo porque o problema sou eu, viu? Eu tô cheio de problema, eu sou carniça mesmo, eu sou ruim e não sei o que, e ó, eu tô saindo para não trazer mais dano para a igreja. Meu, eu acho que eu vi isso uma ou duas vezes acontecendo na vida. A maioria das pessoas, elas saem da igreja e elas falam assim, não, meu pastor é ruim, meu líder é ruim, o pessoal dessa igreja é ruim, e o pessoal, e blá blá blá, sempre falando do terceiro. Eu vou falar uma coisa pra você, gente, isso é mentira. Sabe, as pessoas elas podem errar, mas o principal responsável por problemas e erros sou eu e você. A gente tem que parar de terceirizar. E o problema é que a gente, né, quando a gente vê Caim e Abel, que é o que eu quero mostrar pra você, né, você vai lá, Caim, ele vai oferecer um sacrifício errado, ele vai ser reprovado. E ao invés de mudar, o que ele faz? Ele mata Abel. Então olha aqui, ó, Gênesis capítulo 4, verso número 5. Ele vai dizer assim, ó. Não, vamos lá, vamos ler a partir do número 3, ó. É, no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou das melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Caim então ficou triste e enfurecido, transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua espera e deseja controlá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim sugeriu contra o seu irmão ao campo. E enquanto estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, olha que coisa louca, presta atenção nisso. Vai lá e Deus vira e fala para os dois, ó, oferta. Entrega o melhor. Provérbios mesmo 3 vai dizer, honre o Senhor com as primícias. Então lembra, a oferta ela vem sempre da melhor parte, das primeiras partes ao Senhor. Beleza. Deus tinha ensinado isso para Caim e para Abel. É bem possível que esse ensino foi por transmissão oral, né? Adão e Eva em algum momento, eles ensinaram seus filhos. Beleza, tá lá. Aí Caim vai lá e faz o quê? Entrega de qualquer jeito. Ele não entrega das primeiras partes e aí ele é reprovado. Aí Abel vai lá, entrega das suas melhores, né, vacas, dos seus melhores animais lá, dos seus melhores cordeirinhos, e Deus aceita a oferta de Abel. E aí olha que coisa interessante, Abel fez certo e foi aprovado. Caim fez errado e foi reprovado. Aí ao invés de Caim virar e falar assim, meu, errei, Deus, me perdoa, você me deu a oportunidade de escolher aquilo que é certo, eu infelizmente escolhi aquilo que é errado, a minha escolha foi ruim, não me perdoa, vou acertar. Não, Deus ainda falou para ele, falou assim, Caim, é certo, se você escolher bem, se você proceder bem, você vai ser aceito. Só que ao invés de Caim mudar o seu coração, ao invés de Caim se arrepender e acertar, Caim foi lá e matou o seu irmão.
Sabe, você pode falar assim, e aí, pastor? E aí que a gente vive assim o tempo todo? Sabe, a maioria das pessoas, elas fazem assim. Elas vão lá e elas vivem errado, elas fazem escolhas erradas e aí elas querem culpar Deus. Aí elas querem culpar o patrão. Aí elas querem culpar o pastor. Aí elas querem culpar o professor. Sabe, é tão louco isso que vai lá, o filho tira nota vermelha. Hoje em dia, ao invés do pai brigar com o filho, o pai briga com o professor. Né? Aí o pai vai lá com o filho que fuma narguilha o dia inteiro, que fuma maconha, que fica ouvindo funk o dia inteiro, né? Que vai lá que metade do cérebro já foi consumido pelas drogas, e aí a hora que o filho tira nota baixa, ou leva lá uma suspensão, ou leva alguma coisa, aí vai o pai e a mãe brigar com o professor. Meu, que mundo que a gente tá vivendo. Meu, se o filho tá lá e vive essa vida toda zoada, não é com o professor que a gente tem que brigar, né? Com o filho. Por quê? Porque o filho não está fazendo boas escolhas. Mas o mundo está vivendo um mundo de Caim, um mundo de péssimas escolhas que quer matar todo mundo que faz boas escolhas, porque na realidade a gente não aceita, a gente quer fazer más escolhas para colher boas coisas, e quando os outros fazem boas escolhas, escolhem boas coisas, a gente fica com raiva. E aí a gente começa, porque ele é favorecido, porque ele é isso, porque eu sou uma minoria, porque eu sou não sei o que. Meu, pelo amor de Deus, mude a escolha que você muda a sua vida. Sabe, aí as pessoas chegam lá, a fulaninha lá, ela é bem sucedida porque ela teve a sorte de nascer numa família A. Ela teve a sorte de nascer, não é estudar na escola B, não. Essa pessoa está sendo bem sucedida porque todo dia ela acorda cedo para trabalhar. Porque quando ela tinha que escolher entre um seriado e orar, entre um seriado e estudar, entre, né, fazer uma coisa que agradava a sua carne e fazer aquilo que era um princípio, essa pessoa escolheu o princípio. Então o que a gente está aprendendo aqui hoje nessa manhã? Escolhas são poderosas. E se eu escolho bem, eu vivo bem. Escreve aqui para mim já, coloca assim, se eu escolho bem, eu vivo bem. Então a gente tem que fazer o quê? Sair dessa condição de Caim, a gente tem que sair dessa condição de vítima e parar a entender. Falar assim, eu colho daquilo que eu planto. Se eu planto, a Bíblia fala, né, sobre essa lei de semeadura. Se eu planto, eu colho. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir isso. Por quê? Porque, como eu disse, as pessoas gostam de ouvir e acreditar das impossibilidades. Então o que as pessoas gostam? As pessoas gostam de fazer assim, vive a vida zoada. Aí elas querem chegar no culto, e aí elas querem que o pastor vai lá, pega lá e fala, vem cá, irmão, que eu vou passar aqui, um negócio na sua cabeça, eu vou passar o óleo aqui e seus problemas acabaram. Hakuna Matata, né? Tipo, quer viver a vida do Simba. Não sei se quem lembra aí da história do Rei Leão. Aí o Simba tá lá e aí ele foge, né? E aí ele tem que enfrentar o problema, né? Porque vai lá o tio dele, o Oscar lá, tá lá arregaçando tudo, e aí os leões começando a passar fome, e ao invés de enfrentar o problema, o Simba tá como? Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. E aí a galera vai lá, vem Simba, vem ajudar a gente. Não, Hakuna Matata. É isso aí, meu, Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer jeito, vamos arregaçar mesmo. Vamos pegar aqui, o valor do auxílio emergencial do governo, né, 600 conto, queimar em cerveja, né, e queimar aqui, em picanha, e vamos arregaçar, e aí depois que acabar a gente critica o governo, e depois que acabar a gente critica o coronavírus. Não, meu, não é assim, né? Escolhas, né? Se eu escolho bem, eu vivo bem, sabe? Mas o não, você é resultado das suas escolhas. E não se engane, todo mundo pode fazer boas escolhas. Todo mundo pode, não é, de fato optar por aquilo que é correto e viver o bom resultado. Não fuja, não é, da responsabilidade. Deus colocou diante de nós, isso é maravilhoso, né? Se Deus colocou diante de mim o poder de escolha, significa que em todas as áreas eu posso viver a bênção de Deus através da minha escolha. Então, como eu estava falando, vou casar, saiba escolher com quem você vai casar. Por quê? Porque quando você escolhe mal na época do namoro e do noivado, você vai se arrepender na hora do casamento. Mas e aí? E aí, meu amigo, que é perseverança, longanimidade, benignidade, né? O fruto do Espírito fluindo aí. Por quê? Se fez uma escolha ruim lá atrás, agora vamos ter que contar com a graça, vamos ter que ir lá ser cristão de verdade, vamos ter que amar, perdoar. É difícil? Ou se é difícil, né? Mas a gente vai continuar. Por quê?
Porque para o cristão, tirando a traição, né, separação não é escolha. Aí eu chego lá, né, e beleza, não estudei a vida inteira. E aí? E aí que eu tenho duas escolhas. Ou eu vou ser um assalariado que vou ganhar mal a vida inteira ali, correr para ficar liquidando as minhas contas que eu não vou ter condição, ou então eu vou aos poucos, criando know-how, fazendo escolhas acertadas, começo a estudar, começo a ganhar uma expertise em alguma coisa para que eu possa o quê? Através dessas boas escolhas, dessas sementes, começar a colher, não é lá na frente uma oportunidade de trabalho. Por quê? Porque quem não estuda tem mais dificuldade de arrumar trabalho. Aí eu vou lá e começo a estudar, e aí eu começo o quê? Crescer dentro da empresa que Deus me colocou, eu começo a trabalhar, chego no horário, saio mais tarde, né? Produzo bastante. Então o que acontece? Ó, cada escolha vai me colocando em um lugar onde Deus pode me abençoar. Deus falou para Caim, ó, é só escolher certo, Caim. Escolhe certo e você vai ser aceito. Agora, escolhe errado e o mal já está na sua porta. O que ele estava falando? Uma escolha errada leva a outra escolha errada. Escreve aqui para mim também, para você não esquecer. Coloca: uma escolha errada leva a outra escolha errada. Vamos lá, um exemplo, ó. Você não sabe escolher bem as suas amizades, beleza? E aí você começou a andar com gente fofoqueira. O que vai acontecer? De tanto andar com gente fofoqueira, vai chegar uma hora que você vai fofocar. Então olha que coisa louca. Porque você escolheu mal as suas amizades, chegou num ponto que agora você, além de andar com gente ruim, você está fazendo o que as pessoas ruins fazem. Então olha aqui, se eu tivesse escolhido não andar com fofoqueiro, eu não iria fofocar. Uma escolha errada leva a outra escolha errada. Aí eu fui lá e escolhi um namorado que não é crente. Aí ele vai querer o quê? Sexo antes do casamento. E aí a hora que eu menos esperar, eu tô o quê? Praticando sexo fora do casamento. E aí eu estou pecando, né? Porque Deus reservou a relação sexual, né, para quando o homem e a mulher são uma só carne, para quando eles casaram, pós-casamento, né? Então, uma vez que eu estou, né, nessa prostituição, como a Bíblia traz, né, isso como pecado de prostituição, aí o que acontece? Eu tô indo de mal a pior, porque escolhi um péssimo namorado, e aí depois eu já tô o quê? Tendo relação sexual ilícita. A hora que vê, abraça que o filho é seu. Né? Abraça aí a maldição, né? Abraça a vida medíocre, abraça muitas vezes uma gravidez indesejada, né? E aí eu vejo as pessoas fazendo videozinho bonitinho no TikTok, né? Nas redes sociais, e eles colocam lá: engravidei na adolescência, achei que a minha vida ia acabar, mas foi a verdadeira bênção de Deus. Ei, não confunda, né, os filhos serem bênção, porque Salmos mesmo diz, né, que os filhos são bênção, eles são herança no Senhor, né? Não confunda os filhos serem bênção com o momento ser bênção, né? Porque as pessoas às vezes elas querem lá pintar, né, tapar o sol com a peneira. Não, se você tem filho na sua época de escola, é bem provável que você vai ter uma época de escola mas muito mais conturbada do que se você não tivesse filho. Por quê? Porque filho é pós-casamento, né? Então tem uma ordem das coisas. Quando eu inverto a ordem das coisas, não dá certo, né? Para você ter noção, eu regaço na questão de comer doce, né? Eu amo doce. E quantas vezes, né, eu fui lá e eu como doce antes do almoço. E aí o que acontece? Quando eu como doce antes do almoço, é inevitável, você vai almoçar diferente. Por quê? Porque o açúcar vai trazer a saciedade para você. O carboidrato vai trazer aquela saciedade momentânea. Aí você come errado, aí dá 2, 3 horas da tarde, você está querendo comer um boi, né? Você quer passar no McDonald's, você quer passar no Habib's, você quer passar na Abril em Portugal. Meu Deus! Ó, salgado da Abril em Portugal. Quem vier para Bauru, o melhor salgado do mundo é o salgado do Abril em Portugal. Quem é de Bauru aí, ó, eu vi que tem uma galera aí do Brasil inteiro que acompanha a gente, do Rio, de Goiânia, de Belo Horizonte, Curitiba, né? Seja mais que bem-vindo todo mundo aí. Mas quem concorda comigo aí, ó, o salgado, não é? Aquele enroladinho de presunto e queijo lá da Abril em Portugal, na coxinha de ovo com carne, meu Deus, velho, meu Deus, aquele japonês domina naquele salgado, ó, anos-luz melhor do que a casa do salgado aí, ó, quem concorda aí, ó, com Coca-Cola, aquele vinagretezinho, vocês já perceberam que eu acordei com fome hoje, né?
Aí então lá, né? Aí você fala, pastor, entendi. Então você tá gordo porque você come salgado do Abril em Portugal, né? Eu tô gordo porque eu faço más escolhas com relação à minha alimentação, né? Se eu tivesse feito boas escolhas, né? Eu tava o quê, ó? Tava todo slim fit, né? Tava lá. Não, mas por quê? Porque, gente, sempre tem consequência. Eu sei que a gente fala de uma forma mais descontraída, mas não tem, né? Como fico triste essa semana, uma pessoa falando comigo sobre, não é, um cristão, e ela falando assim, pastor, eu não quero mais fazer negócio com fulano de tal. E eu falei assim, por quê? Né? Ele falou assim, porque o fulano de tal mente. O fulano de tal é um líder na igreja, mas ele mente para ter lucro em cima das coisas. Aí eu tive que fazer assim, ó, irmão, vai orar, né? Segue o seu coração aí. Se não quiser mais fazer negócio, não faz. Eu não posso me posicionar com relação a isso. É uma coisa que você só você pode fazer, senão eu vou ter problemas, né? Então, tipo assim, vai, escolhe. Então, olha que coisa louca, né? Cristãos passando a perna no outro. Meu, a gente não pode ser assim, né? O louco, Fê, a Fran nunca foi lá, leva ela lá no Abril em Portugal, pelo amor de Deus. Ali é top, Abril em Portugal é top, tem que levar ela lá. Leva ela no aniversário, vamos combinar o aniversário dela, a gente vai lá e almoça no Abril em Portugal. Então, gente, a sua escolha. Sabe, eu escolho ser um bom pregador. Não adianta ser só um bom pregador, você tem que escolher ser um bom pagador. Você tem que escolher ser um bom pai, você tem que escolher ser um bom filho, você tem que escolher ser um bom servo. Então, o que a gente está resumindo aqui, que a gente está falando hoje? Né? A gente precisa melhorar as nossas escolhas para a nossa vida melhorar. Eu percebo, né, já estou abrindo aqui em Efésios 5, que as pessoas oram por uma vida melhor, mas elas esquecem que a vida melhor é resultado de uma escolha melhor. Sabe, irmão, não adianta orar se eu não mudar a minha escolha, né? Então, tipo assim, escreve aqui para mim, coloca assim, ó, não adianta orar se eu não mudar. Coloca aí, não adianta orar se eu não mudar, né? Então eu tô lá, pai, não sei o que, me emagrece. Não para de comer para você ver, não vai emagrecer. Pai, eu quero prosperar financeiramente. Não começa a trabalhar, não começa a dizimar, não começa a ofertar, não começa a mudar suas escolhas, não vai prosperar. Então eu vejo que esse é o grande X, né? E se você é assim, para. Sabe, eu sou assim em muitas coisas, era assim em muitas coisas, estou mudando, todo mundo está no processo. Eu sei, gente, que se todo mundo que está aqui só está aqui porque quer crescer, só está aqui porque quer melhorar, né? Se você não quisesse melhorar, você estava assistindo no YouTube. Se não quisesse melhorar, você estava assistindo lá, não é? Quem veio antes, Ovo a Galinha, né? Os Mistérios do Cocoricó. Você estava vendo alguma coisa assim. Mas se você está aqui com a gente assistindo esse vídeo, né? Porque você, querido, quer de fato melhorar, quer viver uma vida diferente. Então não adianta orar se eu não mudar, porque a minha mudança, as minhas escolhas vão determinar os meus resultados. Escolhe, pois, a bênção. Em Efésios, capítulo de número 5, no versículo de número 15, ele diz assim, ó: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nos dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não os embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole, mas em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor com coração e com música. Então presta atenção, olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo aqui que o tempo todo nós temos escolhas, beleza? A gente já entendeu isso. E aí ele vai falar aqui, ó, não use, não faça nada, é isso que ele está falando do vinho. Ele está falando assim, ó, não faça nada que vai atrapalhar as suas decisões. E às vezes a gente pensa que isso aqui é só vinho, não é? Mas não é só vinho que rouba, não é, a nossa capacidade de decidir bem. As nossas emoções também fazem isso, né? Então o vinho, ele atrapalha as nossas emoções, ele afeta o nosso sistema cognitivo de decisão. Mas, querido, tudo, não é, que não te ajuda, atrapalha. Então andar com pessoas ruins influencia a sua escolha. Como assim? Não sei se você sabe, mas com as pessoas que você anda, não é, vai determinar o carro que você vai escolher, vai determinar os lugares que você vai frequentar. A associação é muito poderoso, porque as pessoas vão estar perto de você, não é? Tem até o John Maxwell, ele fala muito isso. Ele fala assim, meu,
os seus resultados estão diretamente ligados com quem você anda. Né? Se você andar só com gordinho, você vai ser um gordinho. Muito difícil você ser uma pessoa mega slim fit fitness, não é que anda, não é, com pessoas gordas. Por quê? Porque pessoas gordas frequentam lanchonetes e pessoas magras frequentam academias. É isso que o John Maxwell fala. Né? E é verdade, né? Não tem como você falar. Por quê? Porque no momento lá que você está lá, vamos escolher o que nós vamos comer. Pum, pizza, lasanha, eu regaço. Né? É o que a gente gordinho come. Né? Aí você vai lá, aí a pessoa fala lá, o que a gente vai comer? Quem é fit? Não, vamos comer só uma proteína aqui, um brócolis, uns legumes, porque já passou das 7 da noite, né? É muito legal comer muito carboidrato, não, a gente tem que comer só um pouquinho, né? Vamos pesar aqui 100 gramas de carboidrato? Normalmente a galera que é mais fit é assim, né? Aí pega os loucos lá que vão andar de bicicleta, acorda às 5 horas da manhã, né? E eu falo pra você, com quem você anda, né, vai determinar a sua escolha, vai afetar na qualidade das suas escolhas. E aí aqui Paulo está falando, ó, portanto, seja cuidadoso com o modo de vida. Gente, vou falar uma coisa para você. Escolhas afetam o presente e a eternidade. Paulo diz em 1 Coríntios 3 que a forma que eu escolho viver vai afetar os galardões que eu vou receber. Lá na frente, presta atenção nisso que isso aqui é importante. Além da salvação, tem algo que se chama galardão. A gente não sabe o que é esse galardão. Não sabe. Qualquer um pode falar o que quiser. Não tem como. A Bíblia não é clara. A Paulo dá uma ideia às vezes de coroa, e aí depois dá uma outra ideia de título. Dá uma ideia. O que a gente só sabe é um prêmio. Todo mundo, quando estiver diante do tribunal de Cristo, vai ser julgado pelas suas obras, não quanto à salvação, mas quanto a receber galardão. E segundo aqueles que cuidaram do seu modo de vida, a forma que andaram aqui na terra, vão receber ou não galardão. E ali a Bíblia fala, né, que pode as suas obras enquadrarem em ouro, prata e pedra preciosa, que é o que vai ser provado pelo fogo, vai permanecer, vai ser preservado e vai repercutir em um presente para você, ou pode ser madeira, feno e palha. Ou seja, a minha decisão e a sua decisão hoje não afetam só o meu presente, mas afeta também a minha eternidade, a forma que eu vou viver, né? Se eu vou ou não receber. Então, olha que coisa louca. Eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu estou decidindo, que eu estou querendo fazer com a minha vida. Se eu busco escolhas egoístas, se eu tenho escolhas apenas focado no dinheiro, e toma cuidado, né? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Toma cuidado porque o dinheiro é grande tentação para a maioria das pessoas. É tentador a gente virar e falar, não, meu primeiro milhão, meu segundo milhão, e eu quero ser rico, e eu quero andar com o carro assim, e eu quero... Cuidado. Porque homens nessa ganância se desviaram. É isso que Tiago ele fala. Pessoas, não é, por causa do amor ao dinheiro, se desviaram ao longo do caminho. E eu tenho visto muitos pregadores da fé se perdendo no meio disso. Né? Tem pregadores que hoje eu não ouço. Não ouço mais, porque tudo é sou rainha e não sei o que, da grana, do perfume importado e do não sei o que. E é muito louco, porque eu falo assim, né, a pessoa que ela vive nesse patamar, ela entra no nível de pregação, onde a pessoa que ela é assalariada, ela se sente menos crente. Né? Eu já tive problemas de pessoas, né, ouvindo, né, esses vulgo pregadores, não é, da fé. Eu falo vulgo porque quando eu leio a Bíblia eu vejo que fé não é assim como eles falam. Na ideia de, né, tem que ter, né? Muito pelo contrário, o verdadeiro evangelho está naquilo que você dá. Entende algo, gente? A verdadeira prosperidade não está ligado com quanto você tem, mas com quanto você dá. Ponto. Né? Isso é Bíblia. Né? E aí, mais bem-aventurado é dado que receber, Atos 20, a gente tem lá, né, 2 Coríntios 9, enfim. E eu lembro de uma situação que uma pessoa chegou para mim e ela falou assim, pastor, tô triste, tô desanimado. E eu falei assim, mas por que tá acontecendo? Não, porque eu ouvi o fulano de tal, ouvi a fulano de tal pregando e tal, e falou assim, pastor, eu dizimo, eu oferto, não é? Eu, de fato, né, pago as minhas contas, mas eu não vivo a vida que eles estão falando. Eu não tenho dinheiro para ter o carro que eles estão falando, para ter o perfume que eles estão falando, para ter a bolsa que eles estão falando, para ter isso. E sabe o que eu estou me sentindo, pastor? Estou me sentindo pecador. Será que eu estou tendo algum pecado? Onde é que eu estou errando que eu não tenho todo o dinheiro que eles estão falando que eu tenho que ter? Sabe o que é isso, gente? É desequilíbrio.
Sabe, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes, né, pessoas têm escolhido, né, pregar um evangelho errado, e aí na hora que eles pregam esse evangelho errado, eles estão despertando sentimentos ruins no coração de outras pessoas, né? E eu falo para você, nem todo mundo vai ser milionário, meu. Nem todo mundo, né, vai ter lá aquele negócio, né? Ah, pastor, mas a prosperidade. Prosperidade é você ter para suprir as suas necessidades e ainda para abençoar o outro. Eu sei que é uma escada que cada dia a gente vai tendo mais, mas nem todo mundo vai ser milionário. Né, sabe? Pare, entende isso, vem pro equilíbrio. Por quê? Porque normalmente, eu falo para você, gente, eu tô há pouco tempo aí na igreja, só desde os meus 8 anos de idade. Hoje eu tenho 35 anos, faz 27 anos que eu tô dentro da igreja. E sabe qual é o problema? Todo mundo que prega essa linha extremista chega uma hora que cai. Chega uma hora que adultera, chega uma hora que rouba, chega uma hora que desvia. E eu falo para você, aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. Então cuidado. Cuidado com as suas escolhas, porque as suas escolhas determinam a sua vida. Sabe? Cuidado com a escolha com quem você anda. Cuidado com quem você escuta. Não ouça qualquer pastor. Não ouça qualquer pregador da internet. As pessoas estão loucas. As pessoas estão pregando sobre mudar a Bíblia. As pessoas estão, né, pregando sobre um evangelho que separa pessoas, não é? Tipo, se você está vivendo tudo isso aqui de dinheiro, você é crente, é fiel e não sei o que. Se não tá, você é pecador. Não, segrega. O evangelho não segrega, o evangelho ajunta. Aí você vai lá, cuidado com as suas escolhas quanto ao seu estudo. É difícil? Eu tô vendo mesmo aí. Bom, eu vou tô pensando em começar um cursinho novo, fazer um negócio, um treinamento para melhorar algumas habilidades de planejamento, que para mim é o meu calcanhar de Aquiles. Eu não sou bom na ida em planejamento. Constante desenvolvimento. Sabe, constantemente está estudando, escolha isso. Pastor, mas já tem 60 anos, até morrer, você tem algo para aprender, você ainda vai viver aí uns 30 anos, pelo menos vai viver até 90, até 80 e pouco, né? Vai ser segundo o que você quiser. Trabalhe, escolha estudar, escolha servir ao Senhor, escolha ir para a igreja, sabe, escolha, né, fazer aquilo que a Bíblia diz que você precisa fazer. Como nós vimos aqui, seja cuidadoso. Por quê? Porque só depende de você. Quando você, querido, é cuidadoso, quando você começa a fazer aquilo que é correto, a sua vida muda. Uau! Gente, as minhas escolhas constroem o meu futuro. Se eu escolho bem, eu vivo bem. Não jogue nas costas dos outros, não jogue nas costas dos seus pais, não jogue nas costas dos seus pastores ou dos seus líderes. Você é resultado única e exclusivamente das suas escolhas. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero render graça ao Senhor por essa manhã. Obrigado mesmo pela oportunidade que nós temos de estar juntos. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração e hoje nós entendemos, Pai, da importância de fazer escolhas melhores. Com quem vamos andar, sobre os nossos estudos, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso corpo, sobre os nossos recursos, sobre todas as áreas da nossa vida. E eu oro mesmo para que graça seja multiplicada sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que eles possam, Pai, de fato, ao fazer escolhas acertadas, viverem o melhor que o Senhor preparou. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua graça se manifestando de uma forma que nunca antes foi vista, para que resultados possam acontecer. Obrigado, Pai, por nos amar, obrigado por nos oportunizar, né, dar de fato esse direito de escolha, Pai, para que nós possamos viver uma vida longa e abençoada. Declaro um dia maravilhoso na vida de cada um dos meus irmãos, vivendo o melhor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Escolha bem para você viver bem. Escolha bem para você viver bem. Esse é um princípio e que se a gente não negligenciar, nós vamos viver muito, mas muito bem sucedido. Tá bom? Amo vocês, tenham um ótimo dia. Lembra de compartilhar essa live. Entra lá, né? Vou deixar salvo no feed. Marca alguém, não é? Compartilha com alguém, né? Manda pro pessoal, vão alcançar o maior número de pessoas. Afinal de contas, tudo é uma questão de escolha. Quem escolher assistir essa live vai ser bem sucedido. Quem não escolher não vai ser bem sucedido.
Amém? Glória a Deus. Tenha um ótimo dia, seja abençoado na prática da palavra de Deus, né? E hoje, lembra aí, não esquece, hoje, não é 12:30, eu vou estar, né, no perfil do Rema no Brasil, trazer uma palavra de fé, falando um pouquinho aí sobre princípios para viver uma vida abençoada em dias atuais, tá bom? Amo você, um grande abraço, vai lá pro YouTube que está saindo agora o Bíblia em um ano, né? E você vai poder ler a Bíblia e ser grandemente abençoado. E aí, pastor, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.